o nosso portal do José, hoje às vésperas de um momento memorável, de um momento histórico aqui no nosso país que nós estamos ajudando a construir. Isto porque, nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, o Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos nas sessões de julgamento da ORCRIM comandada pela figura do inelegível, o senhor Jair Bolsonaro. Isso não é pouca coisa, né, gente? E para nós que estamos há tanto tempo cobrando para que haja justiça aqui no nosso país, o sentimento é de alguém que organizou uma festa com todos os detalhes e agora está vendo tudo acontecer como deve acontecer. A festa, os procedimentos, os convidados, as pessoas que trabalham para organizar a festa, todo mundo está cumprindo o seu papel. E o final dessa festa certamente será de uma grande comemoração para todos nós, uma comemoração cívica, porque não é pouca coisa vermos um criminoso junto com generais ou pessoas que estiverem em altos postos das Forças Armadas, sendo responsabilizados pelos crimes que cometeram contra todos nós. Bom, eu estarei aqui com vocês respondendo todas as questões logo de manhã cedo, fazendo alguns comentários adicionais, respondendo os questionamentos, algumas dúvidas que vocês tiverem, ou fazendo algum esclarecimento em relação ao sentido, aquilo que será colocado pelos votos dos ministros. Evidentemente, será uma sessão muito interessante, com muitas riquezas de informações jurídicas, constitucionais, cívicas, éticas, e muitas pessoas certamente até mudarão a sua impressão, a sua visão sobre tudo que aconteceu aqui no nosso país, mesmo aquelas que foram intoxicadas com tantas desinformações vindas dessa extrema-direita. Os fatos são irrefutáveis. Nós amanhã não teremos o volume de penas que serão aplicados a cada um desses criminosos. Isso será feito ao final, no dia 12, na sexta-feira, que certamente será o dia ainda mais memorável ainda, porque teremos ali a quantificação, a concretude da responsabilização que cada um receberá. Bom, eu vou conversar com vocês sobre alguns detalhes, algumas situações muito interessantes e trazer outros contextos de situações que estão acontecendo perto do nosso país para a gente perceber que tudo está dentro de um grande movimento. Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você venha fazer parte aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, são formas de você fazer o nosso portal chegar a mais pessoas como você. E, se puder, prestigie também o nosso clube de membros, o nosso novo canal de corte e não esqueça de votar no nosso portal para a premiação do IBEST, né? Gente, essa fala inicial é sempre muito importante, tá? Porque senão as pessoas entram aqui no nosso portal e se esquecem também de estarem sempre conosco, né? Então, vamos seguir em frente. Olha, eu coloquei já algumas vezes e fez muito sucesso. Vou colocar agora, eu acho que deve ser a última vez, né? Uma vinheta do José Mujica Marins, o falecido José do Caixão, ou Zé do Caixão, né, para ser exato. E porque a fala dele é quase uma fala profética, né, nessa vinheta aqui. Ela prenuncia o que irá acontecer com essa extrema-direita bolsonarista. Então, para animar logo a abertura do nosso papo, vamos lá. O que ele diz aqui? A praga da semana! Sua língua se transforma em cobra! Então, é a praga da semana. Toda semana, o Zé do Caixão fazia uma praga, né? Ele rogava uma praga, evidentemente, sempre nesse tom teatral, né? Cinematográfico. Bom, então o que vai acontecer com essa gente é o seguinte, são as pragas da semana, né? As 10 pragas do Egito que vão se abater sobre essas criaturas, mas mesmo assim ainda serão muito poucas diante de tantos males que eles causaram e ainda continuam a causar ao nosso país e à nossa sanidade física e mental. O Dudu Bananinha hoje, gente, repercutiu o que eu coloquei aqui no nosso portal, né? Eles bravejando, jurando aqui que vai perseguir os filhos, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, né? Com ele, longe da minha família, que a cada vez que minha mãe vai embora, chora no meu ombro. Aí deu uma... Eu não vou desistir dessa porra, né? Nem de sacanagem. Engasgou, né? Vai estar acompanhando amanhã, né, Dudu? Julgamento, né? Voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo. Por que você não volta para tentar falar isso para ele pessoalmente, hein, Dudu?
Aí sim, né? Frente a frente, né? Como seu pai. Seu pai ficou frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, mas ele falou alguma coisa dessa aí que você está dizendo? Não, né? Ele chama meu ministro, o senhor não quer ser meu vice, né? Então, enfim, mas tem gente que ainda acredita na sua suposta valentia, né? Que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionado, os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês. Olha só, vocês acham que essa fala do Dudu Bananinha intimida o ministro Alexandre de Moraes? Aliás, é uma curiosidade que muitas pessoas estão manifestando, né? Como será o comportamento do ministro Alexandre de Moraes amanhã? Será que ele vai manter aquela sobriedade? Ele vai ser absolutamente técnico? Ou ele vai colocar ali alguns caquinhos, como se fala muito no meio teatral? Ele vai contextualizar, vai fazer alguma crítica, enfim. Vamos acompanhar de todo modo. Certamente será uma peça interessantíssima. Eu estou curioso de ver também qual será o voto do ministro Flávio Dino, porque depois que o ministro Alexandre de Moraes proclamar o seu voto, poucas coisas sobrarão para serem faladas pelos outros ministros, né? Mas será um dia assim muito interessante, aquele dia que você pode fazer alguma coisa e deixar ligado ali o áudio, a televisão, acompanhando o nosso portal do José, porque você vai pegar coisas ali muito interessantes. Bom, quem caiu em desgraça também foi a figura da extrema-direita portenha, né? O senhor Milei está super enrolado por lá. E lá nos Estados Unidos, vejam só a corrosão geral. A gente vai voltar a falar da Argentina aqui. Suprema Corte libera governo Trump a deter imigrantes que falam inglês com sotaque ou espanhol. Gente, vocês já pensaram só que vocês perceberam o que está acontecendo com os Estados Unidos? Então, tem lá os agentes da imigração espalhados por todos os lados. Então, se eles escutam alguém falando algo em inglês, mas com sotaque, que eles percebam que não é um americano raiz, ou alguém que esteja falando espanhol, eles vão interceptar a pessoa. Então, vejam só o que está acontecendo, gente. É um negócio assim, só no nazismo que aconteceu alguma coisa, algum paralelo com esse tipo de situação. Isso é para a gente ver o que está acontecendo com essa extrema-direita espalhada em vários pontos do mundo. Análise. Ataque de Tarcísio a Moraes deixa ministros do STF indignados. É visto como fora do tom institucional e pode dinamitar pontes importantes. Olha, o Tarcísio provavelmente ele está sendo já meio colocado de lado nessa fila e a direita deve começar a ventilar aí outro nome. É tipo Ratinho Júnior, né? Que é um cara de direita, está no governo do Paraná, mas não está fazendo essa bajulação, não está se rastejando por Bolsonaro como uma figura de Tarcísio. Então, acompanha aí, porque, olha, o Tarcísio deu uma queimada legal na imagem dele junto a esses setores conservadores. Para nós, ele já veio queimado, né? Que nem um matilhão, já vem queimado na caixa, né? Em reunião virtual do BRICS, Lula diz que países são vítimas de práticas ilegais e chantagem tarifária. Gente, o Lula está virado no giraia. Ele está, enquanto esse universo da extrema-direita nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, mas sobretudo nos Estados Unidos, está em franca corrosão, o mundo inteiro começa a se rearticular para não ficar dependente exclusivamente do poder econômico, do poder do dólar dos Estados Unidos. E o Lula está ocupando um papel de vanguarda nessa história, porque hoje ele estava presidindo a sessão do BRICS e ele conclamou ali os países todos a se organizarem, a protestarem, a questionar, inclusive, a Organização Mundial do Comércio, que está sob o jugo das grandes empresas, dos grandes grupos econômicos dos Estados Unidos e do governo norte-americano. Então, o Lula hoje ele brilhou nesse quesito articulação internacional, colocando o nosso país mais conectado com outras nações e cada vez mais distante dos interesses dos Estados Unidos. Em reunião do BRICS, Lula reclama da OMC e fala em chantagem tarifária. A expressão é essa mesma, chantagem. E aí ele publicou uma nota, né, o Lula. Nota da presidência, reunião virtual de líderes do BRICS e de 8 de setembro de 2025. Por iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no exercício da presidência do BRICS, realizou-se em 8 de setembro reunião virtual dos líderes do agrupamento com duração de 1h30. E aí o Lula falou exatamente isso que eu já li para vocês aqui
na abertura da matéria, né? E depois finaliza. O agrupamento permanecerá empenhado em contribuir ativamente para a paz, para a defesa do multilateralismo e para a construção de soluções coletivas para os desafios globais. Participaram da cúpula virtual os líderes da China, Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, além do príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos e do chanceler da Índia e do vice-ministro das Relações Exteriores da Etiópia. Então, gente, filas estão andando fora do nosso país também, né? E aqui do lado, a catástrofe para a extrema-direita. Bolsa, peso e títulos da Argentina despencam após derrota eleitoral de Milei. Isso não é pouca coisa não, né? Bolsa desaba 12% e peso cai 5%. O mercado argentino reage à derrota de Milei em eleição. É porque as perspectivas todas da presepada, do engodo, do laboratório que estão fazendo na Argentina contra o povo argentino, começou a vazar água por todos os lados. Então, quem é que vai investir dinheiro na Argentina com esse psicopata, esse irresponsável, esse criminoso, né, pelo que ele está fazendo contra o povo argentino? Fica complicado, né? E a gente chega a situações contraditórias aqui que a gente precisa revelar, né? Precisa pontuar. New York Times destaca exaltação aos Estados Unidos em atos pró-Bolsonaro no 7 de setembro. E aí é o seguinte, né? Os americanos também ficaram impressionados com o volume de bandeiras dos Estados Unidos que estão presentes nesses eventos bolsonaristas. E aí olha a hipocrisia, a canalice, o banditismo dessa figura que comanda muitas dessas manifestações, o Sr. Silas Malafaia. Na coluna da Mônica Bergamo, lemos: Malafaia se diz indignado com bandeira dos Estados Unidos em ato da Avenida Paulista, mas Eduardo Bolsonaro elogia. O Dudu Bananinha, né, o Paulo Figueiredo, elogiaram, sinal de amizade do povo brasileiro e tal. E o Malafaia está dizendo que eram pessoas infiltradas, esquerdistas infiltrados. Vejam só, hein? Olha só. Esse aqui, o senhor Malafaia, é um esquerdista infiltrado também? O senhor Tarcísio de Freitas. Agora o senhor também, né, o senhor Silas Malafaia, o senhor é meio distraidão, o senhor paga o carro de som, aí o carro de som tem a bandeira dos Estados Unidos, a foto do Trump, e o senhor, aí tá certo, né? Então aí foi a esquerda infiltrada também que está enfeitando o seu caminhão de som, porque não foi nem uma vez nem duas, não, foram várias vezes que nós estamos vendo bandeiras dos Estados Unidos, ó, até a época que o inelegível ainda estava ocupando a presidência. Toda vez que tinha uma cerimônia, era comum ver ele subindo rampa, descendo rampa, com bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos. Essa aqui é a foto de ontem, muitas bandeiras dos Estados Unidos. Então, é muita canalice, né? Olha só, a bandeira dos Estados Unidos espetada ali em cima do carro de som do Malafaia numa outra manifestação. Ele não percebeu que aquilo ali é a bandeira dos Estados Unidos? E as imagens são muitas. Essa aqui em outra manifestação, a bandeira no mastro ali do carro de som. Com o Bolsonaro, vocês podem perceber que já é uma manifestação bem anterior, porque nesta o Dudu Bananinha estava também nessa manifestação. Então, essa história toda do Malafaia, está indignado, que foi bandeira de infiltrados ali, não vai colar, né? É só mesmo para as pessoas que são absolutamente entorpecidas pelos toxos, pelas toxinas ideológicas que essa gente toda espalha, que acreditam ainda na versão dessas criaturas todas. Mas, gente, amanhã, então, terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, esteja conosco aqui no nosso Portal do José, que nós vamos fazer uma cobertura certamente muito diferenciada, vai ser muito interessante, é um momento histórico que nós todos esperávamos que acontecesse, e ele começará a acontecer com um desfecho muito interessante com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!